amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, ou a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. A Deus e a Deus louvai. Mais uma vez, e a Deus louvai. Aleluia! Essa graça que nós cantamos é a que emana da cruz de Cristo Jesus. Lá, 2000 anos atrás, Cristo dividiu a história antes e depois dele, e fez com que a lei fosse substituída pela sua poderosa e maravilhosa graça. Essa graça que nos move nos dias difíceis, essa graça que ergue o abatido, essa graça que enche de esperança o que se sentiu em total desespero. Essa graça que está agora sobre nossas vidas nessa noite, amém? Essa graça que vai colocar nos nossos lábios um novo cântico de vitória. Essa graça que nos impulsiona a compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo, que visita os nossos sonhos, os anseios da nossa alma. Essa graça que nos traz paz. Nós vamos cantar sobre ela, nós vamos falar sobre ela, e desejamos que aquilo que acabamos de cantar mesmo se torne uma realidade para cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos à família Ibage. Nós damos as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham também pela internet. Toda a celebração da noite, ela tem sido transmitida pela internet. E vamos começar a fazer isso também com a celebração da manhã. De forma que nós gostaríamos que você também divulgasse isso entre aqueles que cruzam o seu caminho do seu raio de convivência. Deus está aqui, e sua graça poderosa se tornará disponível para cada um de nós nesta noite. Orem comigo neste momento. Bendito Deus, muito obrigado pela tua doce e graciosa presença neste lugar. Te adoramos, te bendizemos, Pai, e declaramos nossa total confiança em Ti. Temos sede do Senhor. Deus, fala conosco e receba, Deus, a nossa adoração por meio dos louvores, por meio dos dízimos e ofertas, por meio do abraço da comunhão. Ó Deus, nos abençoe, a nós aqui neste lugar reunidos e a todo aquele que nos acompanha pela internet, ó Deus, onde essa celebração alcançar, ó Deus, que o Senhor se torne presente e abençoe poderosamente essas vidas. Ó Deus, nós estamos com uma expectativa muito grande do que o Senhor há de fazer nesta noite em nossas vidas, e é para a Tua glória que nós pedimos isso tudo, com perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, que todos digam amém. Foi essa graça que nos uniu pessoas do Nordeste com as pessoas do Sudeste, trouxe pessoas de outras nações, então a gente é família, a gente é corpo de Cristo, e eu queria que agora você saísse do seu lugar, a gente vai encher esse lugar da graça da comunhão. Dá um abraço apertado à pessoa perto de você, atrás, ao lado, vamos celebrar a Deus. O amor é poderoso, o Rei da Glória
quem traz ordem a todo caos e faz o órfão um filho e filha, o Rei da Glória, o poderoso Deus, e quem governa nações e reinos, e com a verdade e a justiça, o Rei da Glória, e brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz pegou, a sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto o teu amor sem fim. Você pode declarar: Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Mais uma vez: Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, santo, santo. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz pegou, a sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Vocês, maravilhoso amor, sua graça me alcançou, a sua vida deu para me libertar. Eu canto o teu amor sem fim. Aleluia. O livro de Salmo diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Amém? Amém, igreja? Todos. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. E não há outro igual a Deus. Declara, igreja, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande
noite brilhou, nas cinzas os fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Declare mais uma vez: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Convidar a declarar bem forte isso. Vamos! Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Nós confiamos em Ti, Senhor, razão da nossa vida. Aleluia. Você pode se assentar. Esse reino que Ele implantou na terra é um reino que se espalhou pelos 4 cantos. Nós temos igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, mas o nosso grande desejo é que essa glória possa de verdade estar presente em cada nação. Ainda há nações fechadas para o Evangelho, mas nós continuaremos pedindo que o seu reino venha sobre nós. E eu queria que você orasse comigo agora a oração do Pai Nosso. Comigo, vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a glória, para sempre. Amém. Quando a gente declara essa oração ensinada por Jesus em português, ela tem um som, porque é o som da nossa pátria. Mas eu queria que vocês se imaginassem estando na Alemanha e poderem então recitar numa igreja alemã essa oração. Eu queria que você acompanhasse a Mayla nos permitindo viver essa experiência. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib unsere Schuld, wie wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Graça e paz. Nós queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas e relacionamentos. Seja bem-vindo à família Ibage. Queremos convidar você para o novo projeto da Ibage, Desperta Débora, Mães de Joelhos, Filhos em Pé. No dia 20/10, às 4 horas da tarde. Maiores informações com a irmã Dinalva e a irmã Rosângela. Participe! Atenção, membros da Ibage. No dia 21 de outubro, terceiro domingo, às 9 da manhã, nós realizaremos a nossa Assembleia Administrativa. Nós não pudemos realizar essa Assembleia no mês de agosto, devido à falta de quórum para que ela pudesse ocorrer. Por isso eu peço o seu comprometimento para este dia. E nós iremos aproveitar para termos um café de comunhão nesse dia, às 8 horas da manhã. Nós iremos oferecer o café, o leite, o pão, e nós gostaríamos que você participasse trazendo um bolo que você possa trazer pela sua família. Basta que você se inscreva ao final da nossa celebração no balcão de recepção para termos uma noção de quantas pessoas irão participar desse café. Assembleia Administrativa às 9 e o nosso café às 8, no dia 21 de outubro. Participe! Hello, have you been studying English and now you'd like a place to practice? Well, I'd like to invite you to join me right here at Ibage every Friday night at 7:30, and we'll have an hour of conversation. It'll be fun and it's free. Come talk to me in the back of the auditorium for more information. See you there. No último domingo do mês, dia 28/10, teremos aqui a nossa feira gastronômica, onde toda venda será revertida para as missões. Participe! O Ministério de Homens e Mulheres convida você, toda a igreja, para estar conosco no dia 18/10, às 20 horas, um tempo de oração, um tempo com Deus aqui na igreja. Nós convidamos você, toda a igreja, para estar conosco, para orar pelas nossas famílias, por nossa nação, juntamente com o pastor Marcos Davi. Participe! Atenção, mulheres da Ibage, o Ministério Florescer vai realizar a última confraternização do ano de 2018 no dia 10 de novembro, às 10 horas da manhã, na chácara Pedacinho do Céu, em Jacareí. O preço é R$ 55. Mais informações você pode obter com a irmã Elaine ou a irmã Roseli e fazer a sua inscrição no balcão de recepção. Participem! Aos casais da Ibage, no dia 20 de outubro, às 19h30, nós teremos o nosso encontro aqui na Ibage. O nosso tema será as fases do casamento. R$ 20 por casal e, como sempre, você se inscreve no balcão de recepção após as celebrações com o Ministério de Família e Casais ou também durante a semana. Expediente administrativo das 9 às 5 da tarde com a Paula. Nós gostaríamos muito que todos os casais se envolvessem e participassem. Contamos com a sua inscrição. Participem! E esse foi o nosso Ibage News. Para mais informações, acesse o nosso Facebook oficial e os nossos informativos semanais. Graça preciosa, sem preço,
inestimável, incrível, maravilhosa. Graça que emana da cruz, do Filho Jesus, tão sublime e tão gloriosa. Graça que ergue o caído, cura o ferido, guia o perdido. Graça suficiente para o mundo inteiro, transbordante, uma graça eterna, imerecida e poucas vezes reconhecida. Graça que flui como um rio, que deságua num mar de amor. Graça que salva o arrependido pecador, que abraça e perdoa o filho que voltou. Graça que nos constrange a amar da maneira que o Mestre ensinou. Linda, majestosa, verdadeira, preciosa graça. Graça e paz. A IBAGE é uma igreja em missão. Ela enxerga que nosso Deus está se movendo pelo mundo inteiro, em toda a história, salvando vidas e libertando do pecado e levando-as para a cruz do seu Filho Jesus Cristo. E nós cooperamos com o nosso Deus, fazendo essa obra no mundo inteiro. Foi a Nauzira do Nascimento que disse uma frase que até hoje tem muita importância para mim. Ela disse: ó Deus, não me deixes de fora do que estás fazendo no mundo inteiro. Para você ter uma ideia de como a nossa igreja, a nossa comunidade, ela entende isso seriamente, nós já fomos a Moçambique e furamos um poço artesiano. Nós já fomos até a Índia e adotamos crianças Dalits para mantê-las em uma escola. Nós já descemos até o litoral e também construímos uma ponte para abençoar uma comunidade indígena. Já fomos até o Vale de Jequitinhonha e participamos da reforma de uma escola pública. Nossa igreja, ela ama se envolver naquilo que Deus está fazendo no mundo inteiro. Portanto, eu quero convidá-los para que durante o mês de outubro nós possamos levantar os recursos necessários para irmos até o Piauí e então reformarmos o telhado de uma igreja muito pequena. Quero convidá-los também para irmos com o missionário Wesley até São Tomé e Príncipe e construirmos um seminário para os nossos irmãos ali. Quero convidá-los para nós irmos até Roraima e construirmos uma casa para os estrangeiros da Venezuela e assim expressarmos o nosso amor. Eu quero convidá-los para fazermos uma viagem missionária ao Vale do Jequitinhonha, a uma comunidade ribeirinha e abençoarmos aquele povo com a palavra de Deus e com um treinamento para as igrejas pequenas daquela região. Eu quero convidá-los de uma forma muito intensa e preciosa para irmos até uma escola pública no Limoeiro, para que pudéssemos então expressar o nosso carinho através de um projeto naquela escola. Durante o mês de outubro, o recurso que você fizer chegar até nós abraçaremos esses projetos e assim nós acreditamos que cumpriremos o convite do Senhor de nos envolver naquilo que Ele está fazendo no mundo inteiro. Portanto, que nos movamos pela graça, que nos movamos pela compaixão e possamos então ver a glória de Deus em cada uma dessas etapas, como temos visto até aqui na história da nossa comunidade. Participem! Eu estou muito feliz com o mês de outubro, porque a IBAGE, ela sempre está em missão, mas é o mês que a gente escolhe para o levantamento de recursos para projetos que a gente possa, de alguma forma, expressar o nosso amor. Eu queria que você lesse comigo a nossa visão ministerial. Ela está bem diante de você. Juntos,
para transformar vidas e relacionamentos. Isso é tudo que a IBAGE deseja em sua existência. Marcar a vida das pessoas a partir do bairro onde nós estamos até os confins da terra. Pela manhã, cerca de 100 panos de prato que foram confeccionados pelo ministério, pelo projeto que a gente desenvolve aqui toda terça com arte. 30 mulheres fizeram 100 panos de prato e a gente vendeu todos os 100 panos de prato. As nossas irmãs disseram: pastor, e os nossos irmãos da noite? Então elas vão confeccionar 50 panos de prato até o nosso final do mês, exclusivamente para ser colocado à disposição de vocês aqui da noite. A gente recebeu de doação de um membro da igreja que tem uma fábrica de arroz tipo 1, né, o bem casado, é um arroz maravilhoso, eu já experimentei já. Ele disse: pastor, eu não sei como ajudar, eu vou dar 200 sacos de 5 quilos de arroz para a IBAGE, para a campanha. Aí eu não sei o que você vai fazer. Eu falei assim: eu sei, eu vou vender na IBAGE. E aí então tem 1 tonelada, 100 já foram vendidos de manhã. Eu queria que você levasse um para sua casa. Eu não acredito que haja alguém aqui que não coma arroz, mas se tiver, eu queria conhecer. Não tem, né? Todos nós comemos o nosso arroz com feijão. Então eu queria que você, ao final da celebração, fosse naquele meu canto esquerdo. Meu canto esquerdo vai ter irmãos ali para poder então vender por R$10. E aí esse dinheiro, ele vem para essa campanha, para o nosso tempo, para os projetos, para abraçarmos os projetos. Nós temos 4 empresas aqui no Jardim das Indústrias que se tornaram parceiras durante este mês. O Lava Rápido Splash, fica na Nelson César de Oliveira. Todo mundo que for lá lavar o carro vai pagar o mesmo preço que todo mundo, mas se você disser: olha, eu estou aqui por causa da campanha da IBAGE, ele vai separar uma parte. Isso foi uma iniciativa do coração deles mesmos. Nós vamos separar uma parte e vamos destinar para a campanha da IBAGE. Se você for até Clara e Bolos, que é uma cafeteria também na Nelson César de Oliveira, aqui no bairro, e tomar o café lá, ela vai fazer a mesma coisa. Se você tem um cachorro, eu tenho um cachorro. Quem tem cachorro aqui? Ok. Se você for levar o seu cachorro, lá na Pet Lavi, fica aqui também no bairro, ela vai separar uma parte da verba, e assim também com a pizza do engenheiro. São 4 empresas parceiras aqui dos Jardins para poder a gente participar esse mês. Ao final da celebração, a gente também tem o pastel missionário, porque aqui na IBAGE, em outubro, tudo vira missionário. Arroz missionário, pano de prato missionário. Então a gente queria que você participasse. Deus nos separou nesse tempo, para a gente, além dos recursos, orarmos e também irmos. Essa foi a palavra da Arminda de manhã, ela vai ministrar daqui a pouco ao seu coração também sobre isso. A gente tem várias maneiras de nos envolvermos. Não fique de fora, participe. Boa noite, igreja. Nós somos movidos pela graça. Diariamente estamos movidos pela graça do Senhor. E é essa graça que faz com que outros povos nos enxerguem também. O Brasil, ele tem recebido muitos estrangeiros, muitos refugiados, pessoas que estão buscando no nosso país um pouquinho de conforto, procurando ajuda, procurando paz, essa paz que nós temos, essa graça que é visível para todos os povos. E porque nós somos movidos pela graça de Deus, nós devemos também levar essa graça para outros povos. Receber esses refugiados, esses imigrantes, e Missões Nacionais têm feito isso. Missões Nacionais, através da sua oferta, através da sua ajuda, ela tem trabalhado com os povos que estão chegando até o Brasil. Vou passar algumas informações aqui para vocês. Entre 2000 e 2012, o número de refugiados africanos no país cresceu mais de 30 vezes. E nos últimos 2 anos, esse número praticamente ele triplicou. Nos últimos 7 anos, o Brasil recebeu mais de 126 mil solicitações de reconhecimento de condição de refugiado. Até o fim de 2017, o Brasil reconheceu 10.145 refugiados de 82 nacionalidades. Quando eu e você, quando a gente está lá na cantina, a gente compra um pastel, um lanche, ou quando a gente compra uma sobremesa missionária, nós estamos fazendo parte disso, nós estamos enviando as pessoas que estão trabalhando. Então eu quero convidar todos vocês a se envolverem, a participarem. Eu vou contar um testemunho bem rápido aqui.
sempre falava, eu tinha um amigo angolano e ele falava, Minda, missionária, ele só me chamava de missionária, missionária, e toda vez eu, não sou missionária, não. E toda vez ele me chamando de missionária, a palavra missionária tinha um peso para mim. Mas a partir do momento que eu entendi que eu era sim uma missionária, não indo, mas ajudando no envio, orando pelos missionários, eu também sou uma missionária. Nós temos que entender que todos nós somos missionários, seja orando, seja participando, ou seja indo. Então, que você possa se sentir também, fazer parte, querer fazer parte de tudo isso. E se por algum motivo, nessa noite, você está enfrentando alguma situação, se você está se sentindo como um estrangeiro no seu próprio país, na sua casa, ou se você está passando por alguma dificuldade, eu quero te convidar a levantar e vir até aqui na frente, para que juntos nós possamos orar. E se você que não está passando por nada, acompanhe alguém que está vindo até a frente. Vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz.
Vamos nos colocar em pé, igreja? Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pela sua imerecida graça, Deus. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigada porque nós somos movidos pela sua graça, ó Pai. Senhor, eu coloco diante do Senhor agora cada pessoa que está aqui na frente, ó Deus, entregando o seu problema, Deus, buscando do teu socorro, Pai. Entrego diante do Senhor cada vida, ó Pai. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas, Pai. Aqueles também que por algum motivo não vieram, ó Pai, para frente, ó Deus. Mas o Senhor conhece, ó Deus. O Senhor quem nos formou, o Senhor quem conhece o mais íntimo do nosso ser, ó Pai. Nós entregamos nossos problemas, ó Pai. Nós entregamos nossas dores, ó Deus, as nossas dificuldades, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Pai, coloco diante do Senhor a nossa igreja, ó Deus. Que a nossa igreja seja movida pela Tua graça, ó Deus. Que a nossa igreja seja movida, ó Deus, a voltar, ó Deus, a participar, ó Deus, do Teu Evangelho, ó Deus. De levar o Teu nome, ó Deus, a toda criatura, ó Deus. A levar o Teu nome aos refugiados, Pai. A levar o Teu nome aos estrangeiros, ó Deus. Que nós possamos participar junto com as missões mundiais, as nacionais também, ó Deus. Que nós possamos querer fazer parte de tudo isso, que cada um de nós, ó Deus, possa entender que é um privilégio, ó Deus, participar do Teu reino, ó Deus, que cada um de nós possamos nos responsabilizar, ó Deus, e fazer a nossa parte, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o privilégio aqui na IBAJA, ó Deus, de ser uma igreja, ó Deus, missionária. Nós te agradecemos porque nós temos o privilégio, ó Pai, de contribuir tanto financeiramente, quanto enviando pessoas, ó Deus, também orando, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, ó Pai. É no nome do Teu Filho Jesus que eu te oro e te agradeço, Deus. Amém. Graça e paz. Agora, no momento de dízimos e ofertas, eu queria estar falando com os irmãos o compromisso que nós temos com a casa do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas Ele nos move, Ele nos ordena que a gente traga dízimos e ofertas a esta casa para a mantença da casa do Senhor. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, diz assim, 2 Coríntios 9, 6 em diante: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que, em todo tempo, vocês tenham tudo do que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara quando fala que aquele que planta, colhe, aquele que traz os dízimos e ofertas à casa do Senhor, não por isso, mas o Senhor recompensa. E muitas vezes a gente retém aquilo que não é nosso. Eu contei pela manhã e estou contando agora de novo. Teve uma época da minha vida que eu retive um valor no final do ano. Eu falei, não, eu não vou dar meu dízimo agora, eu vou deixar para comprar presentes de Natal. Mas o Senhor falou audivelmente ao meu coração: não retenhas o que é meu. Veio um arrependimento tão grande e imediato que no dia seguinte eu estava levando aquele valor no gasofilácio. E como o Senhor fez prosperar, e foi imediato também. Então, o Senhor é fiel. O dízimo, ele mostra, quando a gente traz o dízimo à casa do Senhor, a nossa fidelidade para com Deus. E as ofertas, nesse mês, que nós estamos principalmente nesse mês de missões, movidos pela graça, é uma gratidão
quando a gente traz a oferta, além do dízimo, a oferta no gasofilácio, porque essas ofertas demonstram nossa gratidão pelo muito que o Senhor tem feito. Porque nós não estamos dando dízimo, nós estamos retornando, devolvendo uma pequena parte do muito que o Senhor tem nos dado. Então, irmãos, tenhamos esse compromisso na casa do Senhor, em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti, tudo a ti. As crianças de 2 a 13 anos que estiverem no templo, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais essa noite na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por cada dízimo ofertado, por cada dízimo trazido, Senhor, aqui no gasofilácio, por cada oferta trazida. Que esses valores sejam bem administrados, com transparência, com zelo, e que sejam multiplicados, Senhor, para a mantença da sua casa. Pai, abençoe aquele também que quer trazer e não tem condições, Senhor. Está desempregado, está passando dificuldades financeiras, que o Senhor possa, Senhor, está abrindo portas, está abrindo janelas, Senhor, de emprego, e que eles consigam a mantença das suas casas e dos seus lares, Senhor. Nós te agradecemos por cada um que pôde trazer aqui no gasofilácio. E agora também nós apresentamos essas crianças de 2 a 13 anos, Senhor. Que a tua graça bendita seja sobre eles, que eles tenham entendimento da tua palavra, que eles consigam entender a linguagem ministrada a elas, e que quando crescer, Senhor, sejam homens e mulheres valorosas. Abençoe também, Senhor, os professores, dai graça, dai também, Senhor, a porção do teu Espírito Santo para ministrar sobre cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos. Amém. Antes de eu falar
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Esse ousado, infinito amor de Deus que nos alcançou. A palavra de Deus, né, ela fala sobre esse movimento da graça de Deus, desde o começo lá de Gênesis até Apocalipse. E é isso que a gente tem falado no mês de outubro aqui na nossa igreja. Antes de mais nada, eu quero lembrar a você que missões não é necessariamente apenas um ministério, um departamento da igreja. Eu acredito que essa é uma grande dificuldade do povo de Deus, e por isso muita gente não faz missões porque não se sente chamado, né? Não se sente parte desse ministério. Eu vou te dar um exemplo, você nunca vai me ver aqui na frente, né, cantando no ministério de louvor, porque eu não tenho talento nenhum para isso, e nem tocando nenhum instrumento.
Aí realmente a gente pode falar que tem alguma coisa a ver, né, com dons e talentos. Agora, missões é algo completamente diferente. John Stott costuma dizer que o Deus missionário, né, missões é um atributo de Deus, da mesma forma como Ele é amoroso, da mesma forma como Ele é generoso e misericordioso, assim também Ele é um Deus missionário. E isso precisa atingir a nossa vida, porque se precisamos ser santo como Ele é santo, precisamos seguir os caminhos do Senhor, precisamos ser bondosos como Ele, precisamos também ser missionários da mesma forma que Deus é. Você deve estar observando aqui minha roupa, eu estou com um colar Maasai, que são tribos que vivem ali na Tanzânia e no Quênia. Wesley trouxe para mim de lá, e essa roupa aqui é jordaniana, né, do Oriente Médio, já não tem, né, a ver com os Maasais, mas graças a Deus que a gente tem um culto de missões, né, Minda, para a gente colocar realmente as roupas das nações e representar as nações, e mostrando que o Deus missionário, Ele está agindo sobre a terra, e tudo que você vê de história, de acontecimento, não são meras informações, não são fruto do acaso, mas é uma construção do próprio Deus até chegar ao fim. E é isso que a gente vai ver hoje na palavra do Senhor. O nosso texto-chave, né, da nossa reflexão de hoje, está lá em Gênesis capítulo 12. E talvez você se pergunte, mas Priscila, como a gente vai falar de missões, né, lá em Gênesis, e ainda no capítulo 12, quando Deus dá uma promessa a Abraão? A gente vai fazer uma pequena reflexão, principalmente nesse primeiro ponto, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo para que a gente compreenda esse movimento de Deus em missões. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, no primeiro versículo. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando olhamos para essa palavra, essas informações tão preciosas, nós conseguimos enxergar aqui um mandato em forma de promessa. É um mandato de Deus. Primeira coisa que a gente precisa considerar sobre isso é que um mandato é muito mais do que uma ordem. Uma ordem é uma ação, na verdade, por si só. E um mandato não. O mandato, além da ação, ele leva alguma coisa junto com ele. Eu vou te dar um exemplo disso, quando nós temos lá uma Copa de vôlei lá no Japão, por exemplo. E aí um time do Brasil se organiza, né, o time de vôlei do Brasil se organiza, eles levam uma delegação, então essa delegação ela vai representar o Brasil nessa Copa. E quando eles chegam lá, eles dão de cara com a delegação russa, que eles também estão representando toda a nação russa. Da mesma forma, assim, Deus fala com Abraão e Deus dá um mandato para ele. É como se Deus estivesse delegando uma representatividade para Abraão e sua família. A intenção de Deus naquele momento era fazer de Abraão e sua descendência uma delegação do reino dos céus na terra. Amém? A nossa dificuldade também é porque nós olhamos, né, o Deus Todo-Poderoso apenas como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, e assim ele foi conhecido, né, por toda a terra. Mas nós precisamos olhar lá para Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, fala sobre a criação de todas as coisas. Você percebe Deus criando todo o universo, depois criando o planeta Terra, dentro do planeta Terra, Deus criando todas as coisas, depois Ele cria o homem e a mulher, Adão e Eva, né, os pais da humanidade. Nós não temos como pegar esse Deus global, esse Deus de toda a humanidade, e rebaixá-lo e transformá-lo num Deus de uma família, num Deus de um clã. Como os moabitas tinham o seu Deus e eram representados pelo seu Deus, a gente não tem como fazer isso com um Deus que nós chamamos do Deus de Israel. Porque Ele é um Deus que tem o interesse de alcançar sempre. Talvez você esteja se perguntando, mas Priscila, como Deus é um Deus missionário? Porque para nós, como eu disse anteriormente, missões é um departamento da igreja.
Mas Deus é um Deus missionário porque Ele sempre veio de encontro à humanidade. Quando Ele não vinha, Ele mandava, Ele enviava alguém. E quando o Senhor começa a falar com Abraão, nós percebemos alguma coisa. Se a gente for parar para pensar, uma pergunta que a gente precisa fazer esse texto é o seguinte: Abraão, né, juntamente com a sua descendência, conseguiu alcançar todas as famílias da terra? O que você acha? Sim ou não? Não, o irmão estava dizendo assim, não. Eles conseguiram chegar até a China? Eles alcançaram a Coreia do Norte? O Iêmen? Então, algo que foi lançado sobre a vida de Abraão naquele momento, aquele mandato, aquela promessa, foi para alcançar primeiramente, isso se cumpriu, é uma primeira etapa do cumprimento dessa promessa. A primeira etapa dela é a bênção direta de Deus sobre aquela descendência genética. E realmente a gente vê isso acontecendo na vida dos judeus. Quem conhece algum judeu aqui? Eles são altamente abençoados, apesar de todas as suas situações, apesar de todas as tragédias ao longo da história. Eles têm essa dinâmica de se levantar do zero e começar tudo de novo e serem altamente abençoados. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui em Jerusalém e ministrou demais é que tem a cidade de Jerusalém, a Jerusalém antiga, que fica ali no meio, e ela é toda murada. Aquelas muralhas, né, estão de pé até hoje. Eu lembro que eu parei no portal lá, no portão de Damasco, e eu pensei por alguns minutos todas as situações, né, todas as invasões que já tiveram ali em Jerusalém, todos os impérios que eram muito mais poderosos e maiores, né, do que o povo de Israel. E aquelas muralhas, elas estão de pé até hoje, para nos contar a história desse Deus que está por trás da promessa. Então a gente vê a primeira etapa se cumprindo sem problema nenhum sobre essa descendência genética. E aí a gente se pergunta, né, e a gente pensa, mas nós não somos judeus, né? Muitos de nós aqui não somos. Tem algum judeu aqui ou de descendência judaica? Ninguém. Então nós não somos judeus, Priscila. Então como é que a gente entra, né, nessa promessa? Como é que a gente vai junto com essa palavra que Deus está lançando para Abraão? Para você ter ideia, John Stott também diz algo muito interessante, que essa é a grande comissão, é o grande chamamento, né, de Deus para a humanidade lá no Antigo Testamento. E quando a gente olha para a vida de Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 2, quando Mateus começa a falar a genealogia de Jesus, ele começa por Abraão. E a partir de Abraão, ele vai ligando até Jesus Cristo. E é óbvio que se Jesus Cristo, né, ele veio de uma linhagem dos judeus, obviamente ele seria automaticamente ligado a Abraão. Mas aquela palavra, ela vem nos informar, quando começa em Abraão, vem nos informar o seguinte: através desse descendente, Jesus Cristo, seria possível que todas as famílias da terra fossem alcançadas. Jesus Cristo é a figura-chave dessa possibilidade de, através dele e através de todos aqueles que viriam por conta dele, né, que todas as famílias da terra fossem alcançadas. E aí é que a minha vida e a sua vida entram nessa história. Nós somos feitos família de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Nós somos convidados para essa família onde nós temos o Deus Todo-Poderoso como Pai. E é nesse momento que nós nos tornamos, pela fé, sementes de Abraão e entramos nessa etapa 2. É uma etapa 2 dessa promessa que foi cumprida através de Jesus Cristo e da sua igreja, dos seus discípulos. E ela vai ter um cumprimento final, no fim dos tempos. Quando finalizar todas as coisas que precisam acontecer, nós fechamos a etapa 3, que é o cumprimento de todas as promessas. Porque se pensarmos nesse momento, apesar de todos os esforços, todas as famílias da terra ainda não são abençoadas. Quantos povos ainda precisam conhecer, nem sequer conhecem a Jesus? Wesley, quando teve a experiência de ir para a China e para o Tibete, ele visualizou certas comunidades onde era proibido a entrada de estrangeiros. E além disso, eles não tinham, né, televisão, eles não tinham internet,
Você consegue compreender? Talvez para nós no Brasil seja estranho pensarmos que alguém no mundo nunca ouviu falar de Jesus. Como assim nunca ouviu? Porque a gente tem tanta informação acerca do Senhor, a gente tem revista, jornal, a gente tem programa de rádio, a gente está na televisão. Nós temos tantas igrejas evangélicas que é difícil a gente compreender que em algumas porções, em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, pessoas nunca ouviram falar do Senhor, principalmente nesses lugares mais afastados. Aqui no caso no Brasil, como ribeirinhos, povos indígenas. Então todas as famílias da terra um dia vão ouvir falar e aí chegará o fim. Eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia em Apocalipse 7, 9. Só para a gente ter uma visão daquilo que está para acontecer. Apocalipse 7, 9. A palavra de Deus diz o seguinte: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Você vê no começo, é uma imensa multidão, grande demais para ser contada. Você lembra quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, olha as estrelas do céu, olha a areia que está, na beira do mar. A sua descendência será como isso. É impossível de ser contado. Para lá na beira do mar e tenta contar a areia. Ou gasta 2, 3 horas olhando para o céu, tentando separar as estrelas por grupos e contar. É uma contagem impossível. E quando olhamos aqui para Apocalipse, que vai ser o cumprimento completo dessa promessa que Deus lançou para a vida de Abraão e para a sua descendência, nós vemos que todos esses povos, essas nações, essas tribos, porque estamos lidando com um Deus global, um Deus que quer alcançar todas as pessoas. Por isso que no nosso meio não existe esse bairrismo, essa coisa de denominação, não existe essa coisa de raça, de fronteira, porque o Deus no qual nós servimos é o Pai de todos nós. Todas as nações, todas as cores, todos os idiomas um dia vão estar diante do trono do Cordeiro. E diante dessa palavra, nós precisamos pensar também que essa promessa, ela não está só sobre a vida de Abraão, seus descendentes sanguíneos, como a gente viu, de DNA, mas ela está sobre a nossa vida, a minha vida e a sua vida, porque nós entramos nessa linhagem, nós entramos através de Jesus Cristo nessa linhagem de Abraão, pela fé. É interessante também que Mateus 3,9, talvez você ainda esteja com dúvida e pense: Priscila, mas isso aí é uma palavra para o judeu. Em Mateus 3,9, quando João Batista vem fazer a pregação de arrependimento e fala para os judeus: se arrependam para serem salvos. E eles batem no peito e falam: a gente não precisa de arrependimento, nós não precisamos ser salvos, nós somos filhos de Abraão. João Batista, que não tinha papas na língua, responde para eles: você sabia que isso não significa nada, você ser filho de Abraão? Deus pode suscitar essas pedras e fazê-las filhos de Abraão. Então você vê a própria pregação de João Batista antecipando a vinda de Jesus, falando que a questão da salvação e do reino dos céus não era mais porque tinha uma linhagem genética. Já não dependia daquilo que corria na veia, mas seria sobre aquilo que aconteceria na cruz do Calvário. E foi essa cruz que nos uniu nessa promessa, nesse mandato. E esse mandato está agora nas nossas mãos. Eu penso que nós estamos nessa etapa 3, correndo lá para Apocalipse, que um dia veremos essa palavra se cumprindo. E eu penso, nós, igreja, o que nós estamos fazendo para que realmente, verdadeiramente, o Evangelho corra por todas as nações e todas as pessoas o conheçam. No ponto 2, nós precisamos pensar que não devemos ser apenas espectadores passivos daquilo que Deus está fazendo. No versículo 1, você vê uma ordem direta de Deus para Abraão, dizendo: deixa sua terra natal, sua parentela e vá. Deus falando sobre um movimento. Semana passada o pastor que pregou estava nos falando sobre graça. E hoje o Senhor está querendo nos falar sobre esse movimento dessa graça.
Sempre existe essa saída, sempre existe essa ida do povo de Deus para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Mais uma vez, não pense que não é sua responsabilidade, porque isso está sobre nós. Nós não temos desculpas quando essa graça ela nos invade, essa graça entra na nossa vida e abre o nosso coração e nos traz salvação, libertação. Nós não podemos deixar isso retido dentro de nós. Nós precisamos pregar o Evangelho para outras pessoas. Muitas vezes, diversas vezes eu escutei pessoas falando que não é o meu ministério. Queridos, isso não existe. Se por um acaso um dia, você ouviu isso, acreditou e tem vivido isso, eu quero contar uma novidade para você. Isso não existe. Deus pode te usar de várias formas, de várias maneiras, dentro do seu trabalho, até mesmo dentro da sua casa, com os seus vizinhos. Deus pode usar você na rua, conversando com pessoas. Deus pode te usar no trânsito, dentro do banco, para anunciar as boas novas, para ser essa referência, para levar esse mandato de Deus à frente e fazer Deus conhecido. Nós não podemos dar desculpas porque nós não temos tempo. É interessante quando você vê Deus lá desde Gênesis, Deus sempre tinha um propósito, as coisas não acontecem aleatoriamente, no meio desse caos. Deus, ele sempre foi muito bem organizado e planejado, e ele é o Deus do tempo e o Deus da história. A pergunta que precisamos fazer: estamos inseridos junto com Deus nessa missão? Estamos inseridos junto com Deus nesse propósito? O propósito da nossa vida é ser feliz. O propósito da minha vida, Priscila, é ser feliz. Então a gente precisa repensar algumas coisas. Porque a Bíblia nos diz que você nasceu para o louvor e adoração desse Deus Todo-Poderoso. Por isso você foi feito à imagem e semelhança dele. O propósito da nossa vida é adorar a Deus com a nossa vida, glorificar a Deus com a minha vida, seja lá o que eu faço, Seja, eu posso ser um professor, eu sou um policial, eu sou um juiz, eu sou um ator, eu sou um cantor, eu sou um dançarino. Mas eu glorifico a Deus com todas as minhas forças, eu honro a Deus com todas as minhas forças, porque foi para isso que eu nasci. O problema é que muitos cristãos, mesmo dentro da igreja evangélica, durante anos a fio, ainda não entenderam e não sabem os propósitos, não conhecem o propósito da sua vida. Vivem correndo atrás de um propósito, de algo extraordinário. Tudo que pode acontecer na vida da gente, queridos, é só secundário, terciário. Mas você nasceu com o propósito de adorar a Deus com tudo o que você tem e com tudo que você é, principalmente com o seu tempo. Gastamos o nosso tempo conosco, gastamos o nosso tempo com as coisas que nos dão prazer e satisfação. Deixamos as coisas de Deus de lado. Hoje pela manhã eu comentava que a primeira coisa que fazemos quando temos um problema na nossa vida é sair do ministério, ou sair da igreja, ou sair do convívio. Eu estou com um problema de saúde, eu já vou entregar ao ministério. Eu estou com um problema financeiro, eu vou falar com o líder que não dá para ir mais não, para me tirar da escala. Eu estou com um problema no casamento. Também não vai dar certo não, a gente corta a igreja aqui, que a gente... É engraçado que ninguém sai de trabalho. Ninguém sai da faculdade. Em raras exceções, Ninguém para de conviver com os vizinhos, ninguém para de conviver com seus familiares, até mesmo com seus amigos. Mas a igreja é algo que a gente às vezes deixa para trás, como se fosse lá a quarta opção que nós temos. Quando eu falo igreja, queridos, eu falo desse convívio, eu falo também de ser igreja, muito mais do que vir à igreja. Porque vir à igreja é até fácil. Talvez você esteja sentado aqui, o seu corpo está sentado aqui, mas seu coração está longe, a sua mente também está longe. Mas ser igreja, o tempo que nós temos para nós, e é engraçado que a gente escuta a mesma reclamação sempre de pessoas deprimidas, pessoas vazias, pessoas sem gosto para viver, pessoas sem propósito de vida. Mas parece que é a geração, ou que é o momento, o tempo onde a gente tem tanta coisa para a gente mesmo. Nós temos tantas facilidades e gastamos o nosso tempo com Facebook, gastamos o nosso tempo com WhatsApp, gastamos o nosso tempo com videogame, gastamos
toda a nossa vida, às vezes, diante de uma tela de uma televisão, porque queremos satisfazer os nossos desejos, queremos alimentar a nossa carne. E muitos de nós falam assim, não, eu quero descansar. É muito engraçado as minhas filhas, né? Que às vezes acordam no dia de sábado, né? Quase 11 horas da manhã, e à tarde elas olham para mim, não, mãe, não vou fazer nada porque eu preciso descansar. E acaba que isso não é só com os adolescentes, não com as crianças, tem acontecido conosco. O que estamos fazendo no nosso tempo? Quando existe um mandato, quando existe algo, um chamado de Deus e um convite do Senhor para nos juntarmos a essa missão dEle. Estamos deixando as nossas vidas correrem entre os dedos. O que você tem feito com o seu dinheiro? Infelizmente, existe uma pesquisa de alguns anos atrás que as igrejas evangélicas, que o povo cristão gasta mais em Coca-Cola durante o ano do que envia para missões. Que gastamos mais com chiclete, gente. Gastamos mais com maquiagem, sapatos, roupas, viagens, do que em missões. E falamos que amamos esse Deus, falamos que amamos esse reino, mas não queremos nos esforçar para que outros possam fazer, para que projetos missionários possam ir à frente. Eu faço parte de um curso durante a semana que a gente estuda missiologia, e o questionamento de muitos professores ali é porque os missionários brasileiros quase não ficam tanto tempo quanto missionários de outras nações no campo. Às vezes dá 2, 3 anos e voltam para o campo, e tem uns que não voltam nunca mais. Eles estavam falando sobre essa questão da permanência. Mas é interessante quando você chega no campo missionário e percebe, né, que talvez um missionário americano, que é um pouco mais próximo, né, do nosso entendimento de cultura, ele chega para a sua igreja, por exemplo, ele vai para um país de língua árabe e ele fala, olha só, eu vou ficar, igreja, mantenedores, eu vou ficar mais ou menos 2 anos estudando a língua, me aculturando, me envolvendo com as pessoas, planejando como eu posso agir no meio deles, como eu posso realmente fazer um trabalho produtivo. E principalmente uma língua como o árabe, você não aprende em 6 meses e nem em 1 ano. Então eu vou estudar com todas as minhas forças. Tem missionários que passam às vezes 8 horas, né, do dia, estudando. E a igreja dá um suporte, fala, não, com certeza, você pode, vai estudar, você planeja e tudo mais, essa cultura. Vai um missionário brasileiro falar isso com sua igreja? Nós não aceitamos isso. Eu lembro que quando a gente chegou no Oriente Médio, em 2 meses, a gente não tinha nem o sofá na nossa casa ainda, e as pessoas mandavam mensagem para a gente perguntando, e aí, já ganharam quantas almas para Jesus? E as pessoas não têm noção, né? Você acha que você vai chegar num país de língua árabe, sair gritando, né, no meio da rua, falando em português, e as pessoas vão entender. Ou inglês, né? Então você vê essa dificuldade da igreja brasileira suportar, né, dar suporte para missões e para missionários e para projetos, porque na verdade nós nem queremos nos envolver, nós não sabemos nada acerca disso. Talvez muitos de nós, né, só pensam naquela parte do romanceada, né, que o missionário vai cheio de mala, entra no avião, glorificando, e ele desce lá, quando ele desce no seu país que ele precisa ficar, ele já, quando ele desce as escadas do avião, ele já começa a falar a língua local, né, e ele já vai falando a língua local, porque ele recebe espiritualmente a língua local, e ele já sai ali no aeroporto, orando pelas pessoas, as pessoas começam a ser curadas, porque nós não nos envolvemos com missões. Então isso é tão distante da nossa cabeça, que além da gente não dar suporte, nós não queremos ajudar com nada. Quantos missionários estão nesse momento no campo, e não falo só do exterior, mas aqui no Brasil, no sertão, em lugares de difícil acesso, nos ribeirinhos, entre os indígenas, os missionários urbanos que trabalham com certas comunidades, os missionários que estão lá agora nesse exato momento, nas favelas do Rio de Janeiro. A Jocum tinha vários trabalhos, muitos anos atrás, em várias comunidades dessas do Rio de Janeiro.
E era uma dificuldade tão grande, porque os missionários, eles não tinham como viver, porque as igrejas não financiavam, um trabalho extremamente importante. E quantos trabalhos missionários foram fechados nos morros e favelas do Rio de Janeiro? Há cerca de 5, 10 anos atrás, a gente olha hoje o caos. Porque retiraram toda a presença, às vezes, evangélica, retiraram uma presença de missionários daquele lugar que poderiam fazer a diferença na próxima geração. Tudo isso acontece porque eu e você, nós não estamos financiando essa obra, porque estamos gastando com a nossa vida. Gente, é vergonhoso para a igreja evangélica que somos uma multidão nesse Brasil. Nós olharmos para uma estatística falando que a gente gasta mais comprando chiclete do que enviando para missões. Vamos caminhar. Ponto 3. Em missão com Deus. Deus, ele está em missão o tempo inteiro. Não foi só no envio, de Jesus. Ele se fez esse Deus que veio, à terra. Você percebe que ele tem feito isso ao longo da história. Ele tem contado essa história, tem convidado a gente a participar. Quando a gente está em missão com Deus, a gente compreende coisas que a gente não tinha muito entendimento. Sophia Miller, está até aí no seu esboço, não sei se todos pegaram, no ponto 1 tem uma frase embaixo, essa é a Sophia Miller. Em 1945, essa mulher estava andando pelas ruas de Nova York e escutou um pregador do evangelho pregando numa praça. Ela se aproximou e ela escutou a pregação do evangelho. O cara estava em cima de um banco e ele pregando o evangelho para as pessoas. Aquela palavra entrou no coração da Sophia e ela se converteu naquele dia. Sophia Miller largou todas as coisas ali e acredito que 2, 3 anos depois ela foi para o campo missionário, ela atravessou o continente e veio parar aqui na Amazônia. Quando ela entra na parte brasileira da Amazônia, você imagina uma mulher franzina, branca, magrinha, e sem falar a língua local, e ela chega e os indígenas, se eu não me engano, da tribo Yanomami, deram de cara com ela no meio da mata, e eles ficam, o que a gente vai fazer? O que é isso? Quem é essa mulher? E alguns deles lembraram de uma lenda, que era contada pelos seus antepassados, que um dia, pessoas de pele branca viriam contar para eles sobre o Deus do céu, o Deus criador, que criou todas as coisas. E eles se perguntaram, será que é ela? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um banquete para Sofia, fizeram aquele banquete maravilhoso, com peixe, e tudo mais. Pegaram um veneno para matar mais ou menos uns 6 homens, encheram a comida dela de veneno. E eles falaram lá entre si, se ela comer e sobreviver, ela é a enviada, do Todo-Poderoso. Agora, se morrer, a gente pega e enterra ela aqui na mata mesmo, na selva amazônica. E a Sophia Miller senta, com muita fome, já estava muitas horas andando de barco até chegar a essa tribo, e ela come toda aquela comida, limpa a boca e continua vivendo, sai andando. Aqueles homens ficam impactados, a tribo inteira fala, nós precisamos ouvir essa mulher, que ela é enviada dos deuses. E Sophia Miller fica 40 anos, uma americana, 40 anos no meio dos índios brasileiros. Até hoje, existem encontros de pastores indígenas no meio da mata, da selva amazônica. Porque um dia, Sophia Miller, ela ousou dizer sim. Ela ousou vir até eles. No final da sua vida, ela já estava na Venezuela, um repórter cristão perguntou para ela, Sophia, você tem uma história maravilhosa, nos conta como foi o seu chamado. E ela responde isso aqui, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E eu penso sobre a minha vida e a sua vida, isso tem gerado o que no nosso coração? Será que a ordem é para outros? Será que essa ordenança de alcançar outras pessoas, outras famílias da terra? A gente vê em Mateus, depois a gente vê em Atos, Jesus falando sobre o movimento. Em Mateus ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, isso não é para o outro, isso é para a minha vida e para a sua vida. De que forma você tem se movimentado nessa graça de Deus?
De que forma você tem se tornado participante disso, de todas essas coisas que Deus está fazendo sobre a terra? Lembro que no ano passado, quando eu preguei aqui também, eu falava sobre os grandes milagres e maravilhas que Deus tem feito no Oriente Médio, não só no Oriente Médio, como a gente escuta isso na África, na China, do próprio Jesus aparecendo para pessoas nos seus quartos, nos sonhos, muçulmanos se rendendo a Jesus, porque o Senhor entrou literalmente no quarto deles e falou com eles. Eu lembro que o Marcos Davi, logo após mim, ele disse: gente, por um lado o meu coração se alegra, é tremendo a gente saber que Jesus está ressurreto e fazendo e falando com pessoas, tocando, curando, mas por outro lado o meu coração se entristece, porque eu penso, se ele precisou ir no quarto das pessoas, na casa das pessoas, é porque nós não estamos indo. Loren Cunningham é o fundador da Jocum, a missão a qual faço parte já há 16, 17 anos. Ele diz o seguinte: todos são chamados para ir, não importa se Deus te chamou para cruzar os oceanos ou para cruzar o seu apartamento e alcançar o seu vizinho. Você entende que você vive constantemente num campo missionário? Que você não precisa ter esse título de pastor, missionário, evangelista para ser um? Você consegue compreender que existe algo muito maior do que a minha vida e a sua vida? Nós temos um propósito para viver e toda vez que a gente se afasta desse propósito, a gente fica com um rombo desse tamanho dentro do peito. Estamos cada vez mais vazios. Parece que mais a gente tem, mais a gente procura, mais a gente quer, mais a gente acha que está se realizando. Parece que mais aquele vazio cresce. Sabe por quê? Porque temos gastado toda a nossa vida, todo o nosso dinheiro, todo o nosso tempo naquilo que nos dá prazer, para realizar os nossos sonhos pessoais, para realizar os nossos desejos pessoais, e não para fazer aquilo que Deus nos chamou e nos criou para fazer. Esse Deus que merece toda adoração, esse Deus que merece todo louvor e toda glória. Nós achamos lindo, maravilhoso, damos glória a Deus e aleluia, aquele Deus que nos ajuda nas lutas. Nós oramos, viemos aqui no domingo, alguns têm alguns ministérios e ajuda na igreja, de repente a gente vai e nós passamos por pessoas todos os dias. Passamos pelo morador de rua, passamos pelo vizinho, pelo colega de trabalho, e essas pessoas vão ficando para trás. Na nossa escola, na nossa faculdade, nós vamos passando. Eu não quero ser inconveniente. A gente está tão politicamente correto, né? Eu não quero incomodar. Mas existe um mandato sobre a minha vida e a sua vida. Isso precisa vencer a nossa vergonha. Isso precisa vencer aquilo que te cala no momento que você deve falar uma palavra de Deus para alguém. Nós vamos começar aqui a tocar uma música, porque esse é um tempo de reflexão. É um tempo da gente pensar, peraí, o que eu estou fazendo com a minha existência? O que eu estou fazendo com os meus dias? Aonde eu tenho investido toda a minha vida? Será que é só na minha profissão, na minha família, no meu casamento, nos meus filhos? E o reino de Deus, o que eu tenho feito? Esse bastão está na nossa mão, na mão da igreja hoje, para anunciar a glória de Deus. E quando todas as famílias da terra ouvirem, Ele virá. Isso está nas nossas mãos, queridos. E nós precisamos responder isso de alguma maneira. Nós precisamos nos levantar e responder isso de alguma forma. Temos tratado a igreja apenas como um hospital. E glória a Deus, é muito importante. Sabemos que às vezes somos feridos, na vida. Eu trabalho com aconselhamento, eu sei disso. Somos feridos na nossa vida. Às vezes tragédias invadem a nossa história e a gente precisa de cura. Mas infelizmente tem pessoas com 10, 15, 20 anos de igreja que até hoje tratam a igreja do Senhor somente como um hospital. Vivem no soro. Chegou o tempo de nós nos levantarmos como um grande exército. Nós não somos esse povo doente, abatido, mas nos comportamos assim, cansados, sempre destruídos.
Os problemas parecem que são maiores do que esse Deus que nós pregamos. E nos arrastamos pela vida. Chegou o momento desse exército de Deus acordar, despertar. Homens e mulheres fracos, com pecados, imperfeições, às vezes nem tantas qualidades assim, mas chegou o momento do exército de Deus se levantar e fazer aquilo que foi chamado para fazer. E com certeza, eu te dou uma palavra com certeza, quando começarmos a viver pelo reino de Deus, pelos projetos de Deus, pelos sonhos de Deus, esse vazio dentro de você vai ser tampado. Você vai começar a viver com um propósito, que é um propósito maior do que você, maior do que a sua própria vida. Quando o louvor estiver tocando, eu quero que, se você foi tocado por essa palavra e você quer de alguma forma responder, não a mim, responder ao Senhor, você se levante e vem aqui na frente que nós vamos orar juntos. Seus braços.
eis-nos aqui, Pai. Nós pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração nesse momento. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que pessoas saiam desse lugar encontrando o propósito da sua existência completamente plenos das verdades da cruz do Calvário. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a gente se levante e seja a resposta para o cansado, para o abatido, para o desesperado. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Teu Espírito Santo explique aquilo que nossas palavras não conseguem explicar. Eu peço em nome de Jesus que o convencimento do Espírito de Deus venha sobre o nosso coração. Que durante essa semana o Senhor, de uma maneira poderosa e sobrenatural, comece a guiar o Teu povo até o Teu propósito. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que coisas tremendas e maravilhosas o Senhor comece a criar. Eu sei que o Senhor vai chamar muitos para vários ministérios, mas muito mais do que isso. Nós não queremos viver de ministérios somente dentro da igreja. Nós queremos ser sal, queremos ser luz, num ambiente onde não existe, Pai, nada sobre o Senhor. É no meio das trevas que a nossa luz começa a brilhar. Porque essa luz não é nossa, não é própria, é a luz do Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que Teu Espírito nesse momento, Pai, comece a passear nesse local com toda a liberdade, falando aos corações, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Deus que se levanta por toda a terra. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que pessoas saiam fortalecidas desse lugar. Muitos têm passado tantas lutas, tantas angústias, tantas decepções, estão tão cansados, estão parados, são soldados feridos. Mas nós pedimos ao nosso general nesse momento, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, nós pedimos ao nosso general que traga a cura completa, em nome de Jesus, aos corações, restaurando a vida, restaurando o ânimo de viver e viver com um novo propósito, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso e nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja. Levanta homens e mulheres, Senhor, nesse lugar, que não só irão, mas vão orar, vão ser colunas de oração para missões em toda a terra. Homens e mulheres que vão financiar essa obra poderosa que o Senhor tem realizado. Nós declaramos, Senhor, esta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, que queremos participar contigo dessa missão, nós não queremos ficar de fora. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor fará com a gente ou sem a gente. Mas eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, por favor, nos inclui nos Teus planos. Nos inclui nesse projeto, nos inclui nesse propósito. Nós cansamos de viver para nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos acompanhar o Senhor por toda a terra. Aqui em São José dos Campos, Senhor, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem voltar para os seus lugares, lembrando, antes da gente terminar, que nós temos o arroz missionário. Como o pastor falou, esse mês é tudo missionário. Nós temos o arroz missionário e o pastel, né, Minda? O pastel missionário lá atrás também. Não senta não, vamos ficar de pé, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos e orar. Agradecer ao Senhor essa oportunidade maravilhosa que Ele nos deu, desse lugar de portas abertas, essa liberdade religiosa que nós temos no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Obrigada por cada vida nesse lugar. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, que cada um nesse momento, no retorno para casa, que o Senhor os guarde, os leve em segurança. Que eles sejam um farol, que eles sejam luz e sal dentro das suas casas, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja do Senhor por toda a terra. E que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vão em paz.